Que a paz do Senhor Jesus esteja com você. Seja muito bem-vindo ao canal Fé Diária, o canal da oração. Imagine dois reinos antigos, separados por um abismo onde corria um rio bravo e intransponível. Durante séculos, os reis tentaram erguer pontes de pedra, mármore e ferro, mas todas ruíam sob a força do vento. No entanto, uma estrutura simples, feita apenas de cordas tecidas por mãos humanas, resistiu a todas as tempestades. Qual seria o segredo desse nó que nenhuma ventania conseguiu desatar? Hoje, nesta manhã de quarta-feira, vamos olhar para as fendas que se abrem em nossas amizades e parcerias. No meio da semana, o cansaço costuma evidenciar os mal-entendidos e parece que o abismo entre nós e as pessoas que amamos só aumenta. Mas eu te convido a permanecer comigo até o fim deste encontro. Vamos descobrir juntos que a estrutura que sustenta nossos relacionamentos não é feita de materiais rígidos, mas de algo muito mais resistente e discreto. Prepare o seu coração, pois a resposta para restaurar aquela conexão que você julgava perdida para sempre está prestes a ser revelada. Respire fundo, meu caro irmão. Deixe que a agitação das pendências de ontem fique do lado de fora. Neste instante de pausa, quero que você escute a melodia que vem do alto. Em Salmos, capítulo 133, versículos 1 a 3, lemos: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce à orla das suas vestes. Como o orvalho de Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para todo o sempre. Observe, minha querida irmã, como o salmista descreve a união, não como um esforço exaustivo, mas como algo suave. Ele compara a harmonia ao óleo precioso e ao orvalho que desce com leveza sobre a vegetação. O orvalho não faz barulho, ele não golpeia a terra, ele simplesmente aparece na quietude da madrugada para renovar a vida. Assim, deve ser a nossa busca pela paz nos relacionamentos. No dia a dia, acreditamos que para resolver um conflito precisamos de grandes debates ou de provar que temos razão. Mas a bênção de Deus repousa onde existe a disposição de ser esse orvalho que suaviza o terreno seco. Se você sente que o clima em sua casa ou no seu trabalho está árido, entenda que a união é o ponto de apoio para que a prosperidade de Deus se manifeste. Onde há discórdia, a energia se esvai. Onde há concordância, a vida floresce. Não tente dar conta de tudo sozinho, tentando convencer a todos. Apenas busque ser aquele que permite que o óleo da compreensão escorra pelas arestas da convivência. Note que, na história dos dois reinos, as pontes de pedra caíam justamente por serem duras demais, incapazes de balançar com o vento. Avançamos agora para uma instrução direta do Mestre. Em Mateus, capítulo 5, versículo 9, o Senhor nos diz: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Meu amado, perceba que Jesus não chama de bem-aventurados aqueles que são apenas pacíficos, ou seja, aqueles que evitam o conflito por medo. Ele exalta os pacificadores, aqueles que agem ativamente para construir a paz. Ser um pacificador hoje significa ter a lucidez de perceber que no meio de uma discussão com um sócio ou um amigo, a preservação do vínculo é mais valiosa do que a vitória de um argumento. Se este convite para ser um construtor de pontes faz sentido para você, clique em curtir e se inscreva para levar essa luz a mais um irmão que talvez esteja enfrentando uma tempestade em seus relacionamentos. A prática para esta quarta-feira é simples, porém profunda. Ao encontrar uma divergência, em vez de erguer um muro de justificativas, tente oferecer um ponto de apoio. Pergunte-se: o que eu posso ceder para que a conexão não se quebre? Ser um filho de Deus é carregar no DNA
essa capacidade de restaurar o que foi rompido. A paz interior que você busca não depende da aprovação alheia, mas da sua consciência de que você fez a sua parte como quem escolheu a restauração em vez da vitória. Lembre-se da nossa história inicial. Os arquitetos dos reinos vizinhos não entendiam por que as pedras mais pesadas não suportavam o vento do desfiladeiro. Eles ainda não haviam percebido que a força daquela ponte de cordas não residia na espessura das fibras, mas na natureza oculta de cada entrelaçamento. O abismo que nos separa dos outros quase sempre começa dentro de nós. Você se sente exausto por tentar manter uma postura rígida, como as pontes de pedra que mencionei. No cotidiano de quem cuida de uma família ou lida com grandes pressões, a necessidade de estar certo o tempo todo cria uma tensão que adoece a alma. Quando você se recusa a dobrar, qualquer ventania de crítica ou desentendimento parece uma ameaça catastrófica. Essa carga que você sustenta, essa armadura de perfeccionismo, é o que impede a suavidade do orvalho de tocar seu coração. Existe uma diferença sutil, mas decisiva, entre ter convicção e ser intransigente. A raiz desse estado de alerta constante está na busca por uma segurança que as coisas materiais e o controle humano não podem dar. De acordo com o salmo lido anteriormente, a ênfase está na suavidade da união. Espiritualmente, a rigidez é um sinal de que paramos de confiar na providência divina para tentar garantir nosso valor através do embate. Se o seu valor depende de vencer cada discussão, você nunca terá descanso. Imagine a rotina de uma mãe que se cobra ser perfeita em tudo. No instante em que algo sai do eixo, ela explode com os filhos. Ela está tentando erguer uma ponte de mármore sobre um abismo de expectativas irreais. E o resultado é o isolamento emocional. No dia a dia, essa busca por aprovação externa funciona como um vento forte que derruba suas estruturas de paz. A pergunta que fica é: você tem tratado seu bem-estar emocional como um muro de defesa ou como um espaço de acolhimento? A virada acontece quando a fé nos ensina a largar o controle. Ao aceitar que somos bem-aventurados como pacificadores, conforme a palavra do dia, entendemos que a nossa identidade não vem do que os outros pensam de nós, mas de quem somos para Deus. A fé transforma a necessidade de autoproteção em uma capacidade generosa de ceder. Quando você para de lutar para provar sua importância, a calmaria finalmente se instala. Neste momento, sua instrução é o exercício do espaço vazio. Se alguém te confrontar ou se você se sentir injustiçado, não responda imediatamente. Dê 3 passos para trás mentalmente e ofereça o benefício da dúvida. Escolha o recolhimento produtivo em vez da réplica ácida. Veja como essa pequena concessão atua como o fio de corda que absorve o impacto sem se romper. Mas há algo sobre a técnica usada por aqueles que teceram as cordas da ponte, que os engenheiros dos reinos vizinhos ignoraram completamente. No contexto das nossas relações familiares e amizades, o tema da união suave ganha contornos ainda mais urgentes. No cotidiano, a convivência prolongada costuma criar padrões de comportamento que, em certos momentos, tornam-se verdadeiras prisões de mágoa. Há um ciclo que muitas famílias reconhecem: aquele assunto que ninguém toca para não brigar, ou aquela resposta atravessada que já virou o bom dia oficial entre um casal. O erro aqui é tratar o relacionamento como uma estrutura estática, como o mármore que os reis usavam no Enigma. Quando o lar deixa de ter a flexibilidade do óleo precioso, a convivência torna-se uma tarefa árdua. Um padrão destrutivo que aparece com frequência é o da contabilidade de erros, onde cada falha do outro é anotada para ser usada como escudo em conflitos futuros. Imagine um diálogo entre 2 irmãos que não se falam há meses por causa de uma partilha de bens ou uma fofoca mal resolvida.
Eles evitam o olhar, evitam o toque, e cada um se sente o dono da razão. A sabedoria bíblica, no entanto, nos chama para sermos pacificadores, o que exige o desmantelamento desses muros. Como vimos na leitura bíblica, a união é comparada ao óleo que desce sobre a barba de Arão, alcançando até a orla das vestes. Isso significa que a harmonia deve permear tudo, desde o topo da hierarquia familiar até os detalhes mais simples da rotina. A virada para restaurar a harmonia do lar começa quando um dos lados decide ser o orvalho de Hermon. Isso significa agir com uma bondade que não espera ser notada, mas que refresca o ambiente. Se você quer mudar o clima da sua casa, pare de esperar que o outro peça perdão primeiro. A atitude específica para hoje é quebrar o ciclo de retraimento punitivo. Se existe alguém na sua casa com quem a conversa está interrompida, faça uma pergunta genuína sobre o bem-estar dessa pessoa, sem segundas intenções. Ofereça um gesto de serviço, como preparar um café ou ajudar em uma tarefa, sem cobrar reconhecimento. Esse movimento de ceder é o que permite que a bênção de Deus seja ordenada sobre a sua família. Lembre-se que na ponte de cordas do nosso enigma, o segredo não estava na força individual de cada fio, mas na forma como um se apoiava no outro para distribuir a tensão. Perceba que, enquanto os reis focavam na solidez da pedra, os tecedores focavam na capacidade de cada fibra de abraçar a sua vizinha. A transição para a esfera da gestão, carreira e finanças nos revela um erro invisível que muitos profissionais cometem ao tentar construir prosperidade. No mundo do trabalho e dos negócios, a tendência é acreditar que o sucesso é fruto apenas de contratos rígidos e de uma postura de ferro nas negociações. No entanto, o enigma das pontes nos mostra que o que é puramente rígido não suporta a pressão das grandes crises. O erro de gestão aqui é confundir integridade com inflexibilidade. Quando você trata seus sócios, clientes ou colaboradores como peças de mármore, que devem se encaixar perfeitamente nos seus planos, você ignora a dinâmica humana da cooperação. O texto sagrado nos diz que é suave quando os irmãos vivem em união, e isso se aplica diretamente ao ambiente corporativo. Onde não há concordância, o planejamento financeiro fracassa porque a energia é gasta em conflitos internos e disputas de ego. Pense no exemplo de um pequeno empreendedor que, por não saber ceder em um detalhe menor de um contrato, acaba perdendo uma parceria que traria renda e crescimento a longo prazo. Ele preferiu ter a razão do que ter o resultado. O princípio bíblico da mordomia nos ensina que somos gestores do que Deus nos confiou, e isso inclui a rede de contatos e a reputação que construímos. Ser um pacificador na carreira, conforme a instrução de Jesus, é entender que a paz é um investimento de alto retorno. Quando você resolve um conflito no trabalho com discernimento, você está preservando o seu maior ativo, a confiança. A decisão profissional que você deve considerar hoje é: onde você está sendo duro demais a ponto de estar prestes a quebrar? Talvez seja o momento de renegociar um prazo, de ouvir a ideia de um subordinado ou de admitir um erro estratégico diante de um investidor. Essas atitudes não diminuem sua autoridade. Pelo contrário, elas mostram que você conduz com sabedoria o que lhe foi confiado. O planejamento mais eficiente é aquele que prevê espaços para a negociação e para o erro humano. A bênção que o Senhor ordena está condicionada ao ambiente de união. Se você quer que sua vida financeira e sua carreira prosperem, comece a tecer alianças baseadas na verdade e na flexibilidade, em vez de apenas erguer monumentos de mármore ao seu próprio sucesso. Observe que a ponte de cordas do enigma tinha uma característica curiosa. Quanto mais o vento soprava, mais os nós se apertavam, transformando a pressão em uma força de coesão ainda maior.
A estrutura não lutava contra o vendaval. Ela usava a energia do próprio vento para se firmar. Neste momento da nossa caminhada, convido você a sentir a potência da corrente de oração que estamos formando aqui no canal Fé Diária. Você não está sozinho diante desse abismo que parece intransponível em sua vida. Milhares de irmãos, agora mesmo, estão unidos em um propósito comum de restauração e paz. A oração coletiva é como o orvalho que desce para trazer renovo e vida. Quando oramos uns pelos outros, deixamos de ser fios isolados e nos tornamos aquele cordão de 3 dobras que a Bíblia diz ser difícil de quebrar. Olhamos com muito carinho e temor para cada pedido que você deixa aqui embaixo. Temos lido relatos de corações partidos por brigas familiares, de trabalhadores angustiados com ambientes tóxicos e de pessoas que só pedem um pouco de quietude na alma. Saiba que cada palavra de encorajamento que você escreve para um irmão nos comentários é um nó de amor que você está tecendo nessa grande ponte de fé. Por isso, eu te faço um convite especial. Deixe agora nos comentários o seu pedido de oração, ou se você já recebeu uma bênção de paz, deixe uma palavra de esperança para quem ainda está atravessando a tempestade. Sua participação é o que torna esta comunidade um lugar de descanso e ponto de apoio. Quando você clama pelo próximo, a bênção de Deus é ordenada sobre a sua própria vida de uma forma que você nem imagina. Juntos, somos mais fortes do que qualquer barreira, pois a nossa união atrai o olhar benevolente do Pai. Sinta agora essa força renovando o seu ânimo, sabendo que existe um exército de pacificadores clamando pela sua vitória. Chegamos a esta quarta-feira, o coração da semana, um tempo de vida social e relações externas. É o momento perfeito para avaliarmos o alicerce invisível que sustenta os nossos vínculos fora das paredes de nossa casa. No meio do caminho entre o início e o fim da semana, as interações com vizinhos, colegas e conhecidos podem se tornar superficiais ou conflituosas, se não tivermos a lucidez de aplicar a sabedoria divina. A aplicação prática para o dia de hoje é olhar para a sua rede de contatos com um novo filtro, o filtro da suavidade. Em certos momentos, tratamos as relações sociais como transações, mas a palavra nos convida a ver o próximo como um irmão com quem devemos buscar a união. No dia a dia, isso significa ser aquele que promove o entendimento em um grupo de mensagens, ou aquele que oferece um sorriso sincero ao porteiro ou ao caixa do supermercado. Essas pequenas conexões são os fios que compõem a rede de sustentação da nossa sociedade. Se você se sente isolado ou se percebe que suas amizades estão frágeis, o segredo pode estar na rigidez com que você tem julgado as pessoas ao seu redor. Lembre-se que o pacificador não é aquele que espera a paz acontecer, mas aquele que a fabrica através de gestos de bondade. Hoje, tente ser o orvalho que suaviza o caminho de alguém que você mal conhece. Esse é o exercício de quem deseja que a bênção do Senhor repouse sobre todos os seus caminhos. A união não é apenas para os íntimos, mas uma postura de vida que reflete a luz de Deus em cada encontro casual, transformando o ordinário em algo sagrado. Chegamos agora ao nosso momento mais sagrado. Vamos nos preparar interiormente. Que tudo o que refletimos até aqui se transforme agora em clamor. Feche os olhos, respire, vamos orar. Senhor Deus, Criador da harmonia e Autor da paz, nos aproximamos do Teu trono nesta manhã buscando o discernimento necessário para lidar com as fendas que surgiram em nossa caminhada. Tu conheces cada coração que assiste a este vídeo agora. Cada alma que sente a quietude interrompida por um mal-entendido ou por uma palavra dita sem pensar. Pai, entregamos agora cada pedido deixado em nossa comunidade, cada família representada nos comentários e cada aflição depositada neste espaço de fé. Olha com misericórdia
para todos os irmãos do canal Fé Diária. Olha para este meu irmão que sente o distanciamento de um filho, ou para esta minha irmã que não consegue mais olhar nos olhos de uma amiga querida. Pedimos que a tua sabedoria nos ensine a construir a ponte que atravessa o abismo do orgulho. Senhor, revelamos agora, diante da tua presença, o segredo daquela ponte de cordas que resistiu onde a pedra falhou. O segredo do nó, meu Pai, é o perdão. A ponte de cordas resistia porque o nó não era rígido. Ele permitia que cada fio cedesse um pouco. Quando o vento soprava, a corda não lutava contra ele. Ela se movia, ela absorvia o impacto, ela perdoava a pressão. Nós entendemos hoje, Senhor, que o perdão é o nó que sustenta a vida. Sem ele, nenhuma estrutura de relacionamento permanece de pé, nem no trabalho, nem na família, nem na espiritualidade. Perdoar não é concordar com o erro, mas é ter a nobreza de ceder para que o vínculo não se parta. É largar o controle da razão para ganhar o abraço da reconciliação. Derrama, ó Deus, o orvalho de Hermon sobre todos os que nos ouvem. Que cada um de nós seja um pacificador ativo. Se houver um sócio ferido, que haja lucidez para o acordo. Se houver um irmão afastado, que haja humildade para o primeiro passo. Pedimos que a tua mão restaure as conexões que pareciam perdidas para sempre. Que este dia seja marcado não pelo que nos separa, mas pela resistência suave desse amor que tudo sofre, tudo crê e tudo suporta. Fortalece-nos para sermos bons gestores dos afetos que tu nos deste. Que ao final deste dia possamos olhar para trás e ver que, onde havia um abismo, agora existe uma travessia segura, tecida com os fios da paciência e o nó inabalável do perdão ativo. Que assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para selar este encontro de fé, quero te propor um desafio prático. Identifique hoje uma ponte de pedra que quebrou na sua vida, alguém de quem você se afastou por orgulho, e envie apenas uma mensagem de paz. Não precisa de explicações longas. Basta um gesto que mostre que o fio da conexão ainda existe. Se você aceita este desafio, escreva nos comentários: eu sou um pacificador. Amanhã, às 6 da manhã, estarei aqui te esperando para continuarmos a tecer essa caminhada. Que a suavidade do Senhor te acompanhe em cada passo. Fique na paz de Cristo. Amém.